Bom dia. Vamos dar início, nesse momento, ao evento de apresentação de 5 anos do GAT. Desde já, eu, Luane Souza Bastos, em nome da equipe do GAT Intendente, agradecemos a presença de todos, nomeadamente a doutora Graça Freitas, da Direção Nacional de Saúde, ao doutor Rui Tato Marinho, do Programa Nacional para as Hepatites, a querida Joana Bittencourt, da DGS, a Ana Sofia Alaís, da BIV, Luiz Pedro Silva, do MSD, Filipa Gomes, do Lisboa Sem Sida, e a Neuza Oliveira, do Plano Aproxima. Tudo bem com o som, por enquanto? Sim? Ok. Também gostaria de agradecer a todas as pessoas aqui presentes no auditório conosco, também as pessoas que nos seguem acompanhando na plataforma digital. Também queremos agradecer também à Câmara Municipal de Saúde, Câmara Municipal de Lisboa, perdoe-me, e ao Centro de Informação Urbano de Lisboa pela cedência do auditório. Aproveito para convidar a dizer breves palavras o presidente do GAT, Luiz Mendão. Bom dia, bem-vindos. Doutora Graça Freitas, professor Tato Marinho, a querida Joana Bittencourt, de antes era a menina Joana Bittencourt, e os demais. Quero ser breve, já ouvi que tinha umas breves palavras, mas para isso penso que devia fazer um pequeno enquadramento pré-história do GAT Intendente e uma breve perspectiva sobre o que pode ser ou que nós gostaríamos que fosse o futuro. Desde que foi destruído o Casal Ventoso e que houve crise na Moraria Intendente com os que vieram do Casal Ventoso, que este lugar, que sempre foi um gueto, começou por ser um gueto dos mouros e dos judeus juntos, que viviam fora das muralhas dos cristãos, e sempre foi um gueto do álcool, do sexo comercial, e depois do álcool continuou, e das drogas. E nós há muitos anos que tentávamos ir para aquele sítio que nos parecia ser uma confluência única num centro histórico da cidade, para tentar encontrar algumas respostas. Isso só aconteceu bastante mais tarde, quando António Costa, à data presidente da Câmara de Lisboa, decidiu fazer o investimento na renovação da moraria e até durante um tempo fez a presidência lá no Largo do Intendente. E aí começou o nosso... começou não, já tinha começado antes, mas reforçou-se o nosso trabalho naquela zona e para com estas populações. Uma das lutas, agora podem-se dizer lutas, enfim, nossas, foi para que à renovação da moraria não correspondesse uma higienização social da moraria. Isto é, muitas vezes vimos renovações que significam expulsar de uma área da cidade as pessoas que lá vivem, trabalham, neste caso consomem, etc. No entanto, nós concorremos a um programa logo em 2012 para, em conjunto com as Irmãs Oblatas, e boa memória da irmã Maria de Los Angeles, para uma casa segura para as mulheres.
Esse projeto foi considerado demasiado revolucionário, inspirado numa experiência na Nova Zelândia e, portanto, o que foi aprovado foi o in-moraria dirigida às pessoas que usam drogas e que, e que teve aprovação. No entanto, nós nunca desistimos de... Já agora só mais um minuto. Reconhecer também que em 2008 nós identificámos como a população em que se sabia menos sobre as infecções, com dados reais, era a população das pessoas envolvidas no trabalho sexual e, pasme-se, os homens que têm sexo com homens, que hoje em dia são as vedetas, mas que tinham caído no esquecimento depois da primeira fase de 40 anos do VIH. Nós intuímos e percebemos no terreno que as infecções estavam de novo a aumentar neste grupo. E sobre as mulheres, os homens e as mulheres trans envolvidas no trabalho sexual, sabia-se de facto pouquíssimo, e foi com o IHMT e com o apoio da coordenação no tempo do professor Henrique Barros que tivemos um financiamento de 4 anos junto com o IHMT para fazer 2 ciclos de pesquisa com mais de 1000 pessoas, quer de um grupo, quer de outro, e que ainda hoje são os únicos dados que existem sobre a população do trabalho sexual. Sobre os homens que têm sexo com homens, tivemos Cialon, tivemos outras experiências e, portanto, vimos. E as notícias que nos chegaram eram muito surpreendentes. Ou seja, em 2009 e 2011, o que os dados mostravam muito claramente é que as mulheres em apartamentos que não tivessem fatores de risco adicionais tinham uma prevalência, por exemplo, de VIH semelhante à da população geral, muito ligeiramente mais alta. Mas mulheres que usassem drogas e que fizessem trabalho sexual, mulheres que vivessem com homens que usavam drogas, a população da África subsaariana e as mulheres da rua, que trabalham na rua, tinham prevalências muitíssimo altas, mesmo assustadoramente altas, e até foi posto em causa a metodologia do estudo porque eram muito altas. E confirmou aquilo que também havia a suspeição, que o grupo mais atingido pela infecção era o grupo das mulheres trans, que estavam envolvidas no trabalho sexual, com quase 50% à altura, neste momento é bastante mais baixo, de infecção. E os homens, que é uma categoria um pouco esquecida e talvez mais invisível, que não só tinham uma prevalência muito alta, como eram o grupo que estava menos diagnosticado, ou seja, enquanto que a maioria das mulheres trans sabia e estava diagnosticada e, regra geral, em tratamento, nos homens havia muitíssimos que diziam que não tinham VIH e que depois o teste confirmava. Eu vou acelerar um pedacinho, porque finalmente, como não conseguíamos apoios nem aberturas de concurso para responder a esta população específica, etc., como de costume, avançámos sozinhos. E fomos para um sítio que era histórico, o sítio onde ainda estamos, era um sítio que era usado pelas Irmãs Oblatas e onde havia um início de uma consulta de saúde sexual para as mulheres. E aos poucos conseguimos arranjar algum apoio para o espaço intendente. O que é que me parece, estes 5 anos depois, e vão ver os dados, etc., que o
o caminho foi cumprido, fizemos muitas coisas, eu acho que há ainda coisas para publicar, por exemplo, a partir da base de dados do ISPUP, que tem as coortes multicêntricas, ainda não vi nada publicado a partir de lá, somos nós que damos os dados todos, espero que acabem os doutoramentos para se poder usarem os dados, e um envolvimento crescente das populações-chave no próprio espaço intendente. Neste momento nós temos uma mulher trans a trabalhar connosco, temos outra de África a fazer um estágio no trabalho, e temos muitas pessoas que tiveram, sobretudo, um passado de trabalho sexual, que trabalham no GAT. Do ponto de vista científico, temos um desafio, é de estimar, porque não se pode saber com precisão, o número de pessoas envolvidas nesta atividade em Portugal. Sem sabermos o número, sabemos muito pouco sobre a cobertura dos serviços de prevenção, dos serviços de rastreio, etc. Esta profissão é daquelas que não se dá o nome quando se vai ao Serviço Nacional de Saúde, mas quando se vai ao GAT, em princípio, há uma outra confiança e as pessoas falam desse assunto. E portanto, a outra questão para mim é uma injustiça, do meu ponto de vista, histórica, e para a qual estamos ainda em minoria, e vai ser um trabalho do ponto de vista político e de advocacia sério, é reconhecer direitos a estas pessoas, incluindo as pessoas que usam estes serviços. Não há outra maneira em saúde pública, do que não seja o respeito dos direitos das pessoas, independentemente daquilo que fazem naquele momento, sem moralismo, dando oportunidade a quem quer sair desta atividade de sair, mas sair com condições. E dou o ultimíssimo exemplo. Uma mulher, geralmente é-lhe proposto um salário mínimo para jardineira ou para trabalhadora doméstica, que ainda é menor, etc. A esmagadora maioria destas mulheres tem filhos. Estes filhos têm creche ou colégio pago, e portanto elas têm uma despesa na ordem de mais de 1000 euros fixa, absolutamente, e portanto não é possível oferecer-lhe 630 ou 650 ou 670, já não sei o que é, vai ser 700, que estas mulheres consigam sobreviver num novo. Portanto, o que me parece é que até este momento há que conquistar setores dentro do Partido Socialista, mesmo à direita, tentar remover a intransigência do Partido Comunista Português para criarmos uma base social para devolver direitos a estas pessoas. Muito obrigado. Obrigada, Luiz Mendão, por lembrar dessa trajetória repleta de desafios. As pessoas que estão em casa estão com algumas dificuldades de som, vamos só tentar resolver antes de começar. O GAT Intendente é um serviço do GAT, Grupo de Ativistas em Tratamento. Abriu as portas ao público em setembro de 2016 e inaugurou oficialmente em novembro do mesmo ano.
É um centro de base comunitária direcionada, sobretudo, a pessoas envolvidas em sexo comercial, pessoas que fazem trabalho sexual e clientes, pessoas trans, pessoas em situação de migração, principalmente migrantes com dificuldade de acesso ao Sistema Nacional de Saúde, nomeadamente migrantes sem o número do utente, e respectivas parceiras, parceiros, parceiros. Embora o centro seja direcionado a essas pessoas específicas, está aberto a outras populações com vulnerabilidades acrescidas. Por exemplo, pessoas em situação de sem-abrigo, pessoas que usam drogas, homens que têm sexo com homens e outras populações na medida da capacidade de resposta. O trabalho que desenvolvemos surge como uma resposta complementar aos serviços de saúde já existentes. Nós complementamos o Serviço Nacional de Saúde, não o substituímos. Trabalhamos ao longo deste contínuo de prevenção, de rastreio, acesso e adesão a cuidados de saúde e tratamento de pessoas com riscos acrescidos ou que vivem com o vírus da imunodeficiência humana, hepatites virais e outras infecções sexualmente transmissíveis. Os serviços disponíveis no GAT Intendente são rastreio rápido de algumas infecções, como o VIH, lembrando que o rastreio é sempre de maneira anônima, confidencial e gratuita. Também fazemos aconselhamento sexual feito pelos pares, consultas, referenciações aos cuidados de saúde, entre outros, que as colegas e o colega irão apresentar em breve. Esta apresentação de 5 anos do GAT Intendente tem como objetivo divulgar a trajetória de trabalho, nesse período, de setembro de 2016 a outubro de 2021, para as comunidades parceiras, instituições financiadoras, apoiadoras e para o Grupo GAT. E para dar início a essa esperada apresentação, eu peço para que o técnico comunitário de saúde e o primeiro par do GAT Intendente, Júlio Esteves, faça a sua apresentação. Bom dia a todas as pessoas presentes. Portanto, pediram-me um pouco para apresentar as estratégias que nós, no Intendente, utilizamos para ter as populações-chave, que as populações-chave chegassem ao nosso espaço. Realmente tivemos alguma sorte, porque ao longo dos anos que o GAT tinha desenvolvido outros serviços, já havia população que estava à espera deste espaço, pois realmente as valências que se propuseram ser dadas no Intendente são mais amplas e mais dirigidas a estas populações-chave. Inicialmente fizemos um trabalho em conjunto com parceiros, articulámos com outras associações de migrantes, como o CEPAC, a Guineense, só para mencionar um pouco a história. Neste momento, o Serviço GAT Afrique está mais dirigido a essas populações. Também nos articulamos com a Casa do Brasil e também desenvolvemos estratégias com parceiros comunitários. Na comunidade chinesa e outras, realmente houve alguns, digamos, atividades que se puderam fazer graças exatamente a esses interlocutores comunitários. O trabalho sexual, as pessoas que fazem trabalho sexual, foi realmente que é a nossa população mais importante, por assim dizer. Fez-se promoção em sites de trabalho sexual. Existe também um serviço de, em alguns sites, haver, cada vez que aparece uma pessoa na zona de Lisboa, nos homens, que faz trabalho sexual, é exatamente enviada a informação da existência dos serviços e exatamente o encaminhamento para lá, caso o queiram. Também uma parte que realmente parecer ser a mais importante foi realmente o trabalho dentro de portas, dentro dos espaços onde se faz trabalho sexual. Isto era um projeto que o GAT, mesmo antes
de criarmos o checkpoint já estava a apoiar, portanto, mais de 10 anos que há de apoio a estas populações através de intervenções nos espaços onde as pessoas fazem trabalho sexual abrigado, e é uma percepção que temos que realmente a promoção nos sites é importante, mas o boca a boca foi quem realmente nos trouxe as pessoas, porque realmente por o trabalho sexual não ser uma atividade reconhecida, existe muita preocupação, muito medo das pessoas se dirigirem a serviços, porque não é uniforme os serviços que são dados, e temos associações que são realmente traumatizam as pessoas que se acedem aos seus serviços. No trabalho sexual indoor, é também importante recordar que estas visitas se mantiveram, só se reduziram com a Covid, porque infelizmente era contraproducente realmente fazermos essas visitas, e realmente sublinhamos a importância de serem pessoas próximas, mais que um psicólogo, mais que um médico, mais que um enfermeiro. O que as pessoas querem para aceitar passarem adentro das suas casas é realmente que seja um par, ou que se apresente como tal, que haja pontes de comunicação, e nesse sentido exatamente a estratégia de uma pessoa só ir fazer visitas a convite, ou seja, sempre estas intervenções são catalisadas por uma procura das pessoas nesse espaço, funcionou e continua a funcionar. Nessas visitas, além de se poder propor, caso haja as condições de anonimato e confidencialidade, também alguns rastreios rápidos, faz-se distribuição de material, faz-se o acompanhamento de algumas situações que os utentes que estão nesses apartamentos necessitam tratar, e também é nesses espaços que pessoas que estão recém-chegadas ou pessoas que desconhecem exatamente a forma de aceder ao SNS são exatamente contactadas e dirigidas e acompanhadas nesse processo, seja pelo serviço social do intendente, seja diretamente indicando-lhe quais é que são os caminhos a percorrer. Este acompanhamento nas plataformas digitais é também apoiado por um serviço WhatsApp, que na atualidade já não é 24 horas, por assim dizer, mas sim continua durante os fins de semana a ser disponível para necessidades específicas, para resolver situações de mobilidade. As pessoas sentem-se mais à vontade, porque também têm horários que não são os mais habituais, perdem muito a noção dos feriados, dos fins de semana, e exatamente há sempre por parte do intendente uma porta aberta para ouvir e preparar as coisas. Mas simplesmente sublinho que a presença, a quantidade de população que nós temos neste momento no intendente, devemos-a sobretudo ao passar a palavra entre os nossos utentes. Essa é realmente a chave para o nosso espaço, e foi realmente a porta que fez a porta ser aberta. Dentro das atividades que fazemos no intendente, há também um aspecto dentro do que é a parte de investigação, que realmente estas populações, apesar de serem constantemente procuradas por investigadores, normalmente se coíbem, pois se sentem também maltratadas, às vezes, inclusivamente nesses instrumentos de investigação, da maneira como eles são feitos. Neste momento estamos com um projeto com a Coalição Plus, que é o Sextra, que é partilhado com outros 7 países, onde realmente se tenta identificar variáveis no que é a saúde dos homens cis, homens trans e mulheres trans que fazem trabalho sexual. É um projeto da Coalição Plus que tenta exatamente identificar
nestas populações que fazem trabalho sexual através da internet, ou seja, que recolhem, que encontram clientes através da internet, são realmente consideradas para este estudo. Tivemos há pouco tempo o EPIC, trabalhámos no momento com um investigador sobre o suicídio das mulheres cis que fazem trabalho sexual e não vamos ficar por aqui porque realmente são muitos estudos, mas sim temos trabalhado em diferentes questões de investigação. É também de muita importância a promoção da utilização correta dos materiais de prevenção. O preservativo, que é já parte do ADN da sociedade, continua a ser uma ferramenta mal utilizada e nestas populações é realmente importante ser desenvolvido um trabalho de literacia sobre a utilização correta do preservativo e do lubrificante. Nesse sentido, no trabalho que se faz indoor e nos aconselhamentos que são feitos no espaço, utilizamos sempre tempo para isso, porque consideramos que é uma ferramenta que não se pode deixar. Fazemos distribuição e podem ver os números que realmente, a nível do materiais, foram quase 70 mil preservativos internos, também conhecidos como preservativo feminino, 2 milhões de preservativos externos e o gel lubrificante tão necessário, tão importante e que infelizmente existe preconceito tanto institucional como das mesmas mulheres cis em utilizá-lo e é realmente o que assegure a correta utilização do preservativo. Há necessidade de fazer um maior investimento nestas áreas da prevenção básica. O espaço intendente, no passado, mais que na atualidade, tínhamos uma preocupação de distribuição de materiais informativos sobre diversas infecções sexualmente transmissíveis e também sobre a estratégia de prevenção, que é a profilaxia pós-exposição, que muitas vezes é pouco divulgada ou divulgada de maneira pouco clara. Nesse sentido, é também o nosso telefone, o WhatsApp do trabalho indoor, constantemente utilizado por pessoas que, numa situação de possível exposição, procuram respostas e são encaminhadas exatamente para as urgências dos hospitais, de onde podem aceder exatamente à profilaxia pós-exposição. É também, às vezes acontece o acompanhamento em situações especiais na profilaxia pós-exposição, mesmo até às urgências do hospital, e também existe um apoio para assegurar a adesão das pessoas aos tratamentos e o acesso às estruturas de saúde, o acompanhamento às consultas, tanto de PrEP, como as consultas de infectologia, as consultas de desabituação e, inclusivamente, a outros serviços do GAT. Obrigada, Júlio. Passo a palavra para dar seguimento à apresentação, assistente social do GAT Intendente, Marília Oliveira. Bom dia. Pronto, eu vou falar um bocadinho sobre o trabalho presencial, não é? Que são os rastreios. Pronto, como podem ver, nós começamos ainda com muita pouca atividade, porque não tínhamos ainda muito esse trabalho de divulgação, mas felizmente fomos ganhando aí algum corpo exatamente pelo boca a boca e todo esse trabalho de divulgação que o Júlio já falou um bocadinho. Mas conseguimos perceber que a pandemia também nos colocou muito lá para baixo, porque nós tínhamos sempre um trabalho de porta aberta, então não havia necessidade de agendamentos, as pessoas podiam aparecer
e organizávamos conforme a capacidade de resposta, e passamos a atender pessoas apenas por agendamentos. Depois os agendamentos muitas vezes não aconteciam, do gênero as pessoas não cumpriam o agendamento, não conseguíamos atender mais ninguém, e por isso que a gente vê esse declínio nas sessões de rastreio. Mesmo assim, ainda conseguimos fazer durante todo esse período quase 9.500 sessões de rastreio. Nessas sessões são disponibilizados às pessoas os testes rápidos das infecções do VIH, hepatites B e C e de sífilis. São realizados de acordo com os critérios, de acordo com o técnico que vai atender e avaliar junto com os utentes. Nós vamos falar um bocadinho mais sobre a questão das infecções do VIH. Na verdade, é uma das principais bandeiras do GAT, e ia falar um bocadinho sobre os reativos que nós tivemos durante esse período. A nossa taxa das infecções de VIH não é sempre está ali entre os 2-3% dos testes que realizamos durante esses anos. Então, pronto. Eu vou falar um bocadinho sobre a questão das populações, e é mesmo para a gente perceber a importância de direcionar o nosso trabalho. Nós trabalhamos muito com as pessoas que fazem trabalho sexual, pessoas trans, e a gente sempre percebe que as pessoas trans estão muito mais vulneráveis exatamente por uma situação da vida social, não é? A forma como elas estão inseridas na sociedade, e acabam também por identificar isso na situação das infecções do VIH. Seguidas a elas estão os homens, que reportam ter sexo com homens, pronto, mantém a prevalência. A falar disso, sobre o trabalho sexual, a gente identifica que as pessoas que reportam também fazer trabalho sexual também têm uma incidência um pouco maior do que a população geral, mas, claro, dentro desses limites identificados, porque o nosso trabalho é exatamente tentar chegar o máximo possível a essa população. Então, por isso, vamos ter muito mais pessoas a serem identificadas, porque, afinal, é esse o nosso objetivo. Mas é exatamente esse, é tentar identificar essas pessoas e apoiá-las para também terem acesso aos cuidados de saúde. O nosso centro trabalha com pessoas que fazem trabalho sexual, não só pessoas que são imigrantes, mas a sua maioria sim, e também pessoas de nacionalidade portuguesa. As pessoas imigrantes, pelo fato já de serem imigrantes, podem ter uma vulnerabilidade ainda maior à infecção do VIH, e a gente consegue perceber isso também pelos números. Comparado, não é? Atendemos ainda bastante pessoas que reportam ter nascido aqui em Portugal. Pronto, das outras infecções, também temos as incidências parecidas. A nossa busca mesmo por populações-chave acontecem, por exemplo, o nosso número de infecções por hepatite B está muito subrepresentado pela questão da comunidade chinesa. Nós temos uma pessoa da comunidade que nos ajuda mesmo em processos de divulgação e chamar essas pessoas para fazerem rastreios em dias especiais e com apoio a pessoas pares, não é, para a questão da comunicação. A questão da hepatite C, a gente tem maneira de confirmar um teste reativo, a identificar se há carga viral, então, para poder fazer a referenciação. Isso facilita algum processo também de identificação e ajuda no processo já no hospital. E uma coisa que foi muito diferencial na questão da sífilis para nós, o nosso princípio não tínhamos ainda as consultas, e as consultas agora possibilitam confirmar esses testes reativos de sífilis e fazer ali mesmo o tratamento, que facilita nesse processo de acompanhamento dos utentes para a identificação e tratamento dessa infecção. Existe uma coisa que nós fazemos muito no Espaço Intendente, sobre o apoio a ligações ao SNS. O GAT é muito divulgado internacionalmente,
e há pessoas também do Passa a Palavra, e recebe muitos pedidos de apoio pela internet, e-mails e outros canais, para uma pessoa que vive com alguma dessas infecções e planeia viver em Portugal. Então, elas entram em contato a pedirem informações, como é que elas podem aceder, chegam aqui e nós podemos fazer o processo, o caminho até elas acederem à consulta. Há algumas pessoas que são assim, conseguem ser um bocadinho organizadas, algumas outras que não. E elas chegam, muitas vezes, sem ter informação de como é que funciona o processo, muitas vezes não têm ainda o seu processo de regularização no país feito, e isso vai dificultar um pouco o processo habitual para aceder a uma consulta e o tratamento aqui em Portugal. O GAT Intendente, desde o princípio, por trabalhar também com as populações imigrantes, foi recebendo também, e também foi construindo, junto com os outros serviços do GAT, uma maneira de apoiar essa população. Então, a gente pode ver que nós tivemos muitas situações de pessoas assim, que viviam com a infecção e passaram a viver cá, e também pessoas que tinham já acesso ao tratamento e, por alguma questão, tinham interrompido o tratamento e desejavam retornar ao SNS. Também acontecem situações de transferência, a população migrante, e assim também como a situação do trabalho sexual é muito, como dizer, é muito móvel, não é? Então, por questões de se adaptar e tentar procurar oportunidades de trabalho, podem hoje estar em Lisboa e com a necessidade de se mudar para o Algarve, porque conseguiram ali um trabalho. E aí ajudamos também nesse processo das mudanças dos hospitais. Nesse processo das pessoas imigrantes, existe um trabalho todo por trás, que é como é que a gente acede ao SNS, as formas de registro todas no Sistema Nacional de Saúde, a tentar possibilitar e garantir que ela tenha esse acesso de forma gratuita. Depois, tentar garantir uma resposta rápida. Algumas pessoas chegam e têm medicação para 2 dias, ou chegaram ao GAT porque não estavam a conseguir da forma habitual e também estão sem medicação há algum tempo. Então, a proposta é tentar sempre conseguir uma resposta o mais breve possível, com o objetivo dessa pessoa não interromper a medicação. E também, dentro desse processo, existe o acompanhamento, não é? Que existem muitas pessoas que têm uma fragilidade ainda maior a questão de adesão ou mesmo de como se orientar no sistema, porque não são daqui. Então, temos também o apoio de um outro serviço do GAT, que é o Para, que é um serviço mesmo direcionado para essas situações. Então, há algumas situações que eles podem até controlar ou ajudar a controlar os agendamentos, as análises, o levantamento das medicações, exatamente com todo esse trabalho com o objetivo da adesão à terapêutica e ao tratamento. Pronto, vamos falar sobre uma estratégia de prevenção, que é a PrEP. Felizmente, temos sempre a crescer, a colocar pessoas nessa estratégia de prevenção, e há alguns pontos que acho que facilitam muito esse processo, que a gente tem ganhado mais respostas, não é? Agora, na Margem Sul, além do Garcia da Horta, o Garcia da Horta está a fazer, junto com o GAT, uma consulta descentralizada, que é uma estratégia muito importante para facilitar também o acesso dessas pessoas. Também temos vias verdes, algumas médicas de alguns centros hospitalares se disponibilizaram para atender pessoas ao menos uma vez a semana ou 2, de acordo com a sua disponibilidade, para pessoas que estejam mais vulneráveis à infecção. Então, podemos identificar no momento do rastreio, de acordo com as práticas que as pessoas reportam, e podemos, então, verificar a possibilidade de uma resposta mais rápida para as consultas de PrEP.
Os pontos a melhorar seriam os tempos de resposta. Habitualmente, os hospitais estão mesmo com muitas consultas, para além das infecções. Então, há hospitais que têm um tempo de resposta de 1 ano para a primeira consulta de PrEP, e há outros com 4, 5 meses. Então, acho que precisamos pensar, se calhar, ou em mais estratégias de descentralizar essas consultas para tentar melhorar um pouco essa resposta, porque já tivemos situações de pessoas se converterem enquanto estão à espera do seu agendamento de consulta de PrEP. E acho que é isso que a gente não quer. Pronto, passando esse processo dos rastreios, falar um pouco sobre o serviço social. O serviço social sempre existiu no serviço, mas o GAT tem organizado um pouco mais sobre os dados do serviço social já agora nesses últimos anos. Então, nós podemos ver que tivemos um aumento relevante nesse ano, exatamente por conta da vacina do Covid. Nesse momento, eu acho um agradecimento muito especial ao SF Cova da Piedade, que nos ajudou apenas nesse último ano com 218 inscrições no RNU, que são extremamente essenciais para a questão do acesso das pessoas aos tratamentos, não é, às consultas. Mas, pronto, e agora, nessa situação da pandemia, foi para o identificador, para os agendamentos de vacinação, para levantamento de certificados de vacinação e afins. Nós, no Serviço Social, também temos muito apoio de outras associações. A nossa capacidade de resposta do GAT principal é mesmo o acesso à saúde, mas as pessoas têm outras demandas, então precisamos mesmo de apoio das outras associações. E, pronto, devido à pandemia, um dos que mais se evidenciaram foi o apoio alimentar. Muitas das nossas populações que fazem trabalho sexual tiveram que interromper o seu trabalho e ficaram sem nenhuma fonte de rendimento. Acontece muito das pessoas imigrantes, pronto, estão em situação irregular, então não tem maneira de terem outros apoios do Estado de forma financeira, não é? Por conta de não terem feito descontos ou afins. Então, o apoio alimentar foi essencial durante esse período. A salientar que, nesse período, nós tivemos grande apoio da USF e fizemos muito trabalho para a questão da adesão à vacinação, principalmente da nossa população, as pessoas que fazem trabalho sexual, uma que envolve, por eles estarem a atender pessoas, não é? Uma questão de saúde pública, claramente, mas principalmente a questão da mobilidade também. Então, estão hoje aqui, podem estar amanhã no Porto, ou podem estar amanhã na Suíça. Então, precisavam de certificado de vacinação, ou precisavam transcrever vacinações que foram feitas no estrangeiro. E haviam algumas barreiras que acho que foi... pronto, como qualquer coisa nova, não é? A pandemia não é uma coisa que vivenciamos, como Natal todos os anos, estamos preparados. Então, aconteceram algumas situações que nós também estávamos sempre a tentar perceber como é que as pessoas que tinham prioridade para a vacinação podiam aceder se não tinham um registro nacional, um número de utente, não é? Que foi a nossa atividade principal. As pessoas que viviam com VIH tinham prioridade para aceder à vacinação, mas se não tinham um número do utente, não conseguiam ser notificadas pelos médicos nos hospitais. Então, fomos aprendendo com a demanda, não é? As formas de orientar as pessoas, ou mesmo até os médicos que nos pediam ajuda a tentar perceber como é que podia acontecer isso. Depois, algumas pessoas que reportavam que os centros de vacinação não vacinavam porque não tinham um número do utente. E depois, o acesso ao certificado de vacinação, não é? Porque algumas pessoas, pela questão da literacia, mesmo em trabalhar com coisas informáticas, mas principalmente porque não tinham esse número do utente que era necessário para esse documento e precisavam desse documento para trabalhar, porque iam fazer uma praça ou uma viagem de trabalho para outro país.
e dos registros de vacina feitos no estrangeiro para poderem aceder ao certificado cá. Então, resumindo, fazemos sempre, e a grande maioria, esse trabalho do acesso ao SNS, mas tudo que envolve essa questão social e também de garantir cuidados a essa população, a gente tenta dar resposta ou então o apoio de algumas outras associações. Obrigada, Marília. Passo a palavra agora para finalizar a apresentação para a enfermeira e coordenadora do GAT Intendente, Sofia Pinto. Obrigada. Agora vamos falar um bocadinho das consultas de infecções sexualmente transmissíveis. Nós abrimos em 2016, mas sempre tivemos muita vontade em ter consultas de outras infecções sexualmente transmissíveis, para além do que já foi falado aqui do VIH, sífilis e hepatites. Em 2017, esta vontade foi-se crescendo cada vez mais e em 2018 nós conseguimos, a partir de fevereiro de 2018, conseguimos ter colheitas para fazer alguns destes testes. Eu, na verdade, recordo aqui que agora nós temos um programa da DGS que não se chama só Programa para o VIH, chama-se Programa, a ver se eu digo bem, Programa de Saúde Prioritário na área das infecções sexualmente transmissíveis e para o VIH. E é importante, o VIH é importante, mas não podemos esquecer-nos das outras. As outras também têm impacto em termos de saúde individual e saúde pública. As outras têm impacto na morbilidade, na fertilidade, na vida das pessoas e muitas podem ser prevenidas, podem ser tratadas e muitas até curadas. Por isso não podemos descurar delas. Por isso há agora aqui uma esperança com este novo nome para darmos realmente atenção. Porque realmente se nós muitas vezes podemos nos esquecer de algumas infecções, ficamos sem dados não conseguimos perceber a dimensão verdadeira do problema, não alocamos recursos e não alocamos recursos, o problema perpetua-se. Por isso agora há aqui uma nova oportunidade. No GAT Intendente, nós já tínhamos uma série de serviços que foram falados aqui anteriormente e, como dissemos, começámos a pensar mais nisso a partir de 2017 e em 2018, em fevereiro, começámos a fazer colheitas. Estas colheitas, nós contámos com a ajuda e aqui um agradecimento também muito especial aos dois laboratórios, ao IHMT e ao INSA. Começámos com os dois, atualmente só trabalhamos com o INSA, mas que nos ajudam muito, e aqui dá-nos uma nova oportunidade para pesquisar outras infecções, como clamídia, como gonorreia, a sífilis, como a Marília estava a dizer, antes as pessoas tinham um teste reativo no nosso centro, e agora podem logo no momento fazer uma confirmação e eventualmente fazer logo o tratamento. E outras infecções como o herpes, as hepatites A e B, HPV, não conseguimos fazer testes a todas estas, mas conseguimos atuar, por exemplo, a nível da vacinação de hepatites, a nível da vacinação do HPV, e outras situações, não necessariamente infecções sexualmente transmissíveis, mas, por exemplo, vaginose bacteriana ou candidíase, algumas alterações à flora vaginal, que muitas vezes podem acontecer por práticas que as pessoas têm, por exemplo, lavagens internas vaginais que as pessoas fazem. Há pessoas que fazem trabalho sexual que, quando estão com menstruação, não podem deixar de trabalhar porque precisam do dinheiro, então colocam esponjas, toalhitas dentro da vagina para poderem continuar o trabalho. E nós aqui temos uma necessidade muito grande de fazer ensinos para a saúde, porque senão, pois a pessoa, não é frequente, mas a pessoa esquece destes materiais que não são apropriados, ou como não são apropriados, fica lá um bocadinho de toalhete e pode causar algumas infecções. Para além da equipa que está lá todos os dias, da assistente social, dos mediadores de pares, nós também contamos agora com as consultas com a ajuda de médicos e enfermeiras. Os médicos vêm de especialidades diferentes, mas ressalvo aqui 3 especialidades principais, que é de infeto, de dermatologia e também de medicina geral e familiar. A verdade é que, ao termos especialidades diferentes, conseguimos ter uma variedade maior de dar resposta às nossas populações. E também temos algumas pessoas, médicos e enfermeiros, com formação na área de sexologia, que também é uma grande mais-valia no nosso trabalho que fazemos. Eu acho que isto é um dos elementos-chave, que é esta boa articulação que nós temos entre a equipa, e nós funcionamos todos e comunicamos muito uns com os outros, porque eu sou enfermeira e eu posso tentar fazer o melhor possível no meu trabalho, mas às vezes o meu melhor, às vezes um par consegue chegar mais, ou consegue comunicar de uma forma melhor, ou consegue encontrar a pessoa que eu não estou a conseguir encontrar, e esta boa articulação que permite fazermos
um trabalho, vou dizer que eu acho mesmo e orgulho-me tão bom com algumas destas populações. Com as consultas, lá está, abriu-se a oportunidade de trabalharmos outras infecções. Estamos a falar da sífilis. O facto de nós termos logo no mesmo momento, no mesmo sítio, a possibilidade de confirmar e tratar logo, às vezes empiricamente, algumas populações, para algumas pessoas isso é essencial, porque algumas pessoas podem voltar lá, podem conseguir gerir uma agenda, mas para algumas pessoas nós temos que aproveitar a oportunidade logo, porque às vezes podemos ter mais dificuldade em voltar a encontrar a pessoa, por isso é propor o máximo de coisas no momento para aproveitar a oportunidade pela pessoa, e porque depois ela não volta, há questões de saúde pública que temos de considerar. Em relação a algumas situações, há algumas situações que nós neste momento não conseguimos dar resposta, mas não quer dizer encaminhamos, claro, a pessoa não fica sem resposta. Por exemplo, condilomas, verrugas causadas por HPV, nós referenciamos para o Hospital dos Capuz, por exemplo, ou então citologias, nós referenciamos para outra organização, para pessoas que fazem trabalho sexual para A positivo, e isto é muito importante. Nós aqui estamos sempre em articulação e, na verdade, nós vamos... é uma corda que vamos, em relação aos critérios que aceitamos pessoas na nossa consulta, damos sempre prioridade às nossas populações prioritárias, pessoas que fazem trabalho sexual, pessoas trans, pessoas migrantes. Se nós, por acaso, temos mais possibilidade, temos consultas vagas disponíveis, nós podemos aceitar outras pessoas, mas muitas vezes temos a consulta muito cheia, então orientamos as pessoas para ir a outros serviços do GAT, por exemplo, o checkpoint, para homens que têm sexo com homens, ou ao Centro de Saúde da Lapa, ou aos capuchos. Agora, na margem sul também já existem algumas respostas para infecções sexualmente transmissíveis, por isso trabalhamos sempre em colaboração. Ok. Em relação à vacinação, há uma circular normativa, em relação à vacinação sobre a hepatite B, há uma circular normativa que descreve os grupos de risco para os quais a vacinação da hepatite B é gratuita. E nós às vezes um dessas populações são pessoas que fazem trabalho sexual. Nós, às vezes, em consulta, propomos à pessoa, olha, a vacina seria útil para si, a pessoa não tem, o médico passa a receita, vai comprar e administra aqui connosco, ou o médico pode passar um papel, vai ao centro de saúde e lá administram de forma gratuita. Muitas vezes as pessoas têm algum receio de se expor e dizer que fazem trabalho sexual nos centros de saúde e, por isso, muitas vezes as pessoas acabam por optar fazer lá connosco. Claro que se for uma vacina ou um antibiótico que a pessoa não possa comprar e a pessoa queira fazer logo, o GAT ajuda a pagar. Não vai ser por problemas de dinheiro, porque os antibióticos, as penicilinas, as vacinas são relativamente baratas. Claro que não podemos comprar vacinas de HPV às pessoas, que essas sim são caras, mas nós ajudamos. Isto só para dizer que é preciso continuar a fazer um trabalho de sensibilização nos centros de saúde para que as pessoas se sintam à vontade para falar sobre estes assuntos, e não só os médicos, os enfermeiros, os assistentes, as pessoas na recepção, que é para as pessoas serem bem recebidas e bem acolhidas, para poder ir aos cuidados de saúde primários, que o nosso objetivo é complementar, nunca substituir a SNS, e nós queremos reforçar que as pessoas vão aos cuidados de saúde primários. Em relação às consultas, há uma coisa muito importante que me esqueci de dizer, que é o SINAV, as notificações do SINAV. Nós, agora com esta consulta, identificamos algumas infecções, clamídia, gonorreia, sífilis. A nossa primeira prioridade são as pessoas. A nossa segunda prioridade são as notificações, porque senão temos que notificar, senão... Ao notificarmos, conseguimos mostrar que estas situações existem e conseguimos quebrar aquele ciclo de não há dados, não se aloca um recurso, o problema continua. Nós queremos o contrário, nós queremos notificar. Em relação ao tratamento e a cura, eu não estou a fazer por ordem, mas... nós fazemos muitas das infecções que nós tratamos, clamídia, gonorreia, sífilis, às vezes passam por administrações de injetáveis. Nós podemos fazer logo no momento. Vou-vos dar aqui algumas especificidades das populações com que nós trabalhamos, que às vezes pessoas que não desta área podem não estar tão alertas para estas situações. Por exemplo, algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas trans
querem fazer alterações corporais e não acedem aos cuidados de saúde na forma como deveria ser o desejado, então fazem administrações de silicone industrial, colocam nos glúteos, sem acompanhamento médico, silicone que se compra em lojas, há mesmo uma função que se chama bombadeira, e depois isto às vezes dá-nos alguns desafios na consulta, porque nós depois, por exemplo, precisamos de fazer uma penicilina ou um ceftriaxone, e temos que aqui arranjar formas alternativas para conseguir tratar aquela pessoa, mas de forma segura. Isto só para ir dando especificidades que nem sempre conseguimos estar a par destas situações. É raríssimo, em termos de injetáveis, mas já aconteceu também administrarmos hormonas a pessoas trans, testosterona, mas isto foi mais no contexto da pandemia, porque os centros de saúde ficaram fechados, então pediram-nos ajuda, mas isto não é o principal que nós fazemos. Isto só para vos dar um bocadinho o contexto da história da consulta. Nós começámos a consulta e tínhamos um médico e um enfermeiro dentro da consulta a atender as pessoas. Foi ótimo, porque aprendemos uns com os outros, conhecemos-nos uns aos outros, começámos a confiar cada vez mais no trabalho uns dos outros, mas a verdade é que as solicitações começaram a ser cada vez mais e nós tínhamos de, com pouco, fazer mais com a mesma qualidade. Então, o que é que nós fizemos? Fizemos task shifting, que é, vamos sempre delegando em cadeia. Não tem que ser só o médico a fazer algumas intervenções, não tem que ser só o enfermeiro e podemos ir delegando para conseguirmos atender mais pessoas. E isto poderia ser uma sugestão, eventualmente, para consultas de PrEP ou assim. Como é que nós... Isto não estava aqui escrito, mas... É muito simples, mas vou-vos mostrar como é que nós fizemos. O que está amarelo é assegurado por técnicos de rastreio, que normalmente são pares, que conseguem esta aproximação a algumas populações. Depois, se a pessoa quer ir à consulta, nós perguntamos se tem sintomas ou não tem sintomas. Quando não tem sintomas, o enfermeiro é capaz de fazer a consulta, porque é só uma consulta de rastreio, para ver se está tudo bem. Faz-se uma consulta, nós aqui fazemos algumas perguntas para ver em que locais anatómicos faz sentido fazer colheitas, e os locais anatómicos têm a ver com as práticas, não têm a ver com a orientação sexual, não têm a ver com a identidade de género, é as práticas. E também se a pessoa já teve sífilis no passado, nós podemos fazer uma colheita de sangue para reavaliar sífilis. Fazemos a colheita, a consulta, e aguardamos pelos resultados, aguardamos pelo INSA. Se por acaso a pessoa tem sintomas, aí sim é melhor ser um médico a atender a pessoa, porque pode dar uma resposta melhor e eventualmente até pode medicar logo empiricamente. E aqui, clamídia, gonorreia, sífilis ou outras infecções, se a pessoa tem algum corrimento ou vaginal ou anal, ou se a pessoa tem alguma lesão, o médico pode mais facilmente direcionar para o que a pessoa precisa. E aqui temos uma opção. Tratamento empírico, logo na altura, considerando o que a pessoa nos diz, os sinais e os sintomas. Se não, é aguardar pelos resultados e logo decidimos quando os resultados chegam. Se há a possibilidade de tratamento empírico, o médico prescreve, administra se for injetável e esperamos pelo resultado. Quando o resultado é negativo, aí podem ser os enfermeiros a comunicar, não têm que ser os médicos, que é para otimizarmos recursos, e propomos rastreio dali a algum tempo, consoante as situações de cada pessoa. Se o resultado for positivo, nunca nos esquecemos da notificação, notificar, e depois, se ainda não tiver feito tratamento empírico, então tratar e voltar a remarcar um follow-up. Isto é só um exemplo de como o task shifting, tudo que está amarelo são pares, tudo que está a vermelho são enfermeiros, tudo que está a azul são os médicos, e aqui conseguimos aumentar a nossa capacidade de resposta com a mesma qualidade e com os mesmos recursos. Claro que há alguns erros de casting, há pessoas que dizem que não têm sintomas e depois vão ao enfermeiro e acontece ter. Não há problema. Nós resolvemos a situação, nunca o enfermeiro faz o papel do médico, mas temos uma boa articulação. Se o médico estiver lá, pedimos ao médico. Se o médico, por acaso, não estiver lá, não vamos perder a oportunidade. Nós, eventualmente, podemos fazer algumas colheitas e depois explicamos a situação e o médico decide qual é que é a abordagem. Para verem só uma evolução desde o início, enganei-me aqui, não é desde fevereiro de 2016, é fevereiro de 2018. Isto é as colheitas de clamídia e gonorreia que nós temos vindo a fazer.
Mesmo com a pandemia, a evolução tem sido crescente. Vem aqui dois pontos em que não houve colheitas, que foi em abril de 2020, que aí sim nós fechamos, mas não deixámos de dar resposta às populações. Fechámos, mas as consultas de pessoas que tinham sintomas continuaram a acontecer por telefone, os médicos telefonavam e fazia-se tratamento empírico, ou seja, o médico passava a receita e a pessoa fazia o tratamento. Às vezes com mais dificuldade de injetáveis, optando-se por outras alternativas que fosse com comprimidos, mas aqui, lá está, sem colheitas significa sem notificações, por isso é que aqui pode haver um decréscimo. E em fevereiro de 2021, não fechámos, mas diminuímos muito a capacidade de resposta, mas tínhamos médicos presentes, já podíamos fazer consultas, só pessoas prioritárias, pessoas com sintomas. O enfermeiro já estava disponível para fazer administrações de injetáveis, o que é que não fazíamos, porque tínhamos que limitar, estávamos numa fase difícil da pandemia, não fazíamos consultas a pessoas sem sintomas, porque não era urgente, por isso limitávamos as pessoas que entravam nas nossas instalações. A pandemia, na verdade, trouxe-nos algumas vantagens. Nós adaptámos um bocadinho mais à teleconsulta e, por exemplo, antigamente nós pedíamos às pessoas para irem lá buscar os resultados presencialmente e agora podemos fazer isso e já nos adaptamos por telefone, por e-mail. Dizemos à pessoa como é que a pessoa prefere e fazemos como a pessoa entender a comunicação dos resultados. Em relação à evolução dos diagnósticos de clamídia e de gonorreia, nós vemos que aqui diagnóstico, por exemplo, se eu fizer uma colheita oral, vaginal e anal, contam-se como 3 colheitas, mas o diagnóstico, se eu tiver infecção, conta-se só como 1, é uma pessoa por diagnóstico. Mesmo com a pandemia, nós temos tido uma evolução, encontramos cada vez mais diagnósticos. Em 2018, considerem que é só a partir de fevereiro, 2019, 2020 são os anos completos e os dados que nós temos aqui, 2021, ainda só são até outubro, por isso isto provavelmente aumenta. Em 2018, nós detectámos mais infecções por clamídia do que gonorreia, mas o padrão inverteu-se nos anos seguintes, detectámos cada vez mais gonorreia do que clamídia. Esta evolução pode ter pode ter acontecido porque nós estamos a fazer mais colheitas e detectamos mais infecções, pode ser porque estamos a ser mais criteriosos na admissão dos utentes, então conseguimos detectar mais infecções, eventualmente para algum aumento das infecções sexualmente transmissíveis, mas não podemos estar aqui a fazer a tirar essa conclusão. Aqui é só um gráfico sobre as consultas e os resultados só de 2021. Aqui também já conseguem ver a amarelo, a vermelha sífilis, também temos tido alguns casos de sífilis. Em relação à clamídia, se virem, há um tipo de clamídia que é a LGV, que é uma linha cor-de-rosa, perdão, aqui de baixo, ainda está muito baixinha. Às vezes nós só sabemos do LGV algum tempo mais tarde, que o laboratório só nos diz um bocadinho mais tarde, por isso esta linha pode aumentar. E vemos aqui que lá está, como vimos no gráfico anterior, que a gonorreia ultimamente tem tido aqui um aumento dos casos. Esta linha verde são as consultas de enfermagem de colheitas de infecções sexualmente transmissíveis, daí em fevereiro ter havido um decréscimo acentuado. Isto é só um tipo de consultas, que é as colheitas de infecções, porque também há consultas de comunicação de resultados, consultas de receituário. Vamos imaginar que uma pessoa vai à enfermagem. Eu faço as colheitas, mas afinal até faz sentido a pessoa fazer uma receita, uma vacinação. Peço ao médico e o médico faz uma receita para a pessoa. Também há consultas de injetáveis. Isto é só algumas das consultas. Em 2021, detectámos até ao momento 136 gonorreias, 90 clamídias e 54 sífilis. Claro que há outras infecções, herpes, tricomonas vaginalis, esses em números menores, mas também as detectamos. Em relação, não a consultas de infecções sexualmente transmissíveis, mas em termos da saúde mental, a pandemia veio evidenciar uma necessidade que já existia e nós, em abril de 2020, começámos a ter um psiquiatra, o Dr. Filipe Gomes, que nos ajuda nesta parte da saúde mental. Isto porquê? Porque é uma dupla vantagem. É por si só uma mais-valia em termos da saúde mental da própria pessoa, mas porque se pensarmos cumulativamente em vulnerabilidade social, dificuldades na área da saúde mental, utilização de drogas, outras situações, nós aqui conseguimos
perceber que poderá aumentar-se as situações de risco e poderá aumentar-se as infecções. Por isso, ao atuarmos na saúde mental, também conseguimos atuar na transmissão de algumas infecções. Foram feitas, desde então, 215 consultas, sendo que isto corresponde a 50 pessoas. Inicialmente eram teleconsultas exclusivamente, por causa da pandemia, e também para algumas populações até facilita, porque, como dissemos, algumas pessoas que fazem trabalho sexual movem-se muito, ora estão em Lisboa, ora estão no Porto, ora estão em Braga, ora estão na Suíça, então esta consulta por telefone permitia continuar o acompanhamento, e a partir de novembro de 2021 há agora a possibilidade de consultas presenciais também. Esta consulta tem alguns critérios, porque lá está. Primeiro, não substituímos o SNS ou outras estruturas que já existem que têm esta resposta, e porque os nossos recursos são limitados, então não conseguimos aceitar todas as pessoas. Os critérios é, basicamente, identifica-se a necessidade de saúde mental? Sim. Fazemos um despiste para ver se há uma situação de alarme, eventualmente alguma edição suicida ou assim. Se for alguma situação assim mais alarmante, podemos ter uma intervenção mais SOS, recorrer ao serviço de urgência, utilizar o par-a-par que acompanha a pessoa para o serviço de urgência. Mas se não há uma situação mais alarmante, aqui está a ser acompanhada, é o que perguntamos às pessoas. Se a pessoa já está a ser acompanhada e está satisfeito, não vamos duplicar respostas. Mas se a pessoa não está a ser acompanhada, nós vamos ver, existe já alguma resposta que responda às necessidades desta pessoa? Então aí podemos encaminhar. Se não existir esta resposta, faz parte da nossa população? E se fizer parte, então podemos agendar consulta connosco. Porque estes passos todos? Para fazermos alguma triagem, porque se for, por exemplo, uma pessoa que não faz parte da nossa população, aí pode recorrer ao centro de saúde, ao médico de família, e nós temos estas vagas para pessoas com maior dificuldade de aceder ao centro de saúde. O nosso médico psiquiatra, ele o que faz é uma triagem e depois ou acompanha as pessoas ou encaminha as pessoas para algum sítio. Só para vocês terem noção, destas 50 pessoas, nós só vamos falar aqui de 34, porque 16 não tínhamos informação, mas em termos de caracterização, 74% reportaram fazer trabalho sexual, 18% reportaram de ser trans, 94% eram migrantes e também temos aqui o grupo dos homens que têm sexo com homens, que a maioria, 65%, também recorreu a esta consulta. Para terminar, falámos do resumo das consultas, de ISTs, de consultas de saúde mental, mas nós, ao longo destes 5 anos, fomos tendo outras participações e são muitas, por isso vamos só fazer aqui algum resumo. Por exemplo, outreach, como já foi falado, nós já fizemos sessões de rastreio. Outreach é quando fazemos sessões de rastreio fora das instalações do Gato Intendente. Já fizemos em associações de migrantes, CEPAC, Guinense. Agora, alguma dessa população já existe um serviço que se chama Gata Afrique, que é mesmo para estas populações. Também fazemos rastreios em atividades esporádicas, como feiras da saúde. Também fazemos, e isto tem sido um pedido cada vez mais frequente, de antes era esporádico, agora não, de faculdades. As faculdades estão-nos a pedir cada vez mais para irmos lá para fazermos rastreios. E também, como a Marília disse, apesar de ter sido nas instalações do Gato Intendente, também às vezes fazemos atividades de rastreios a comunidades específicas, por exemplo, a comunidade chinesa, com uma parceira que nós temos que é próxima desta comunidade e que fala a língua e que nos ajuda, principalmente por causa das hepatites da comunidade chinesa. Também, principalmente a B. Também recebemos visitas de associações ou de grupos, por exemplo, a Marcha do Orgulho LGBTI fazia lá as reuniões para preparar a marcha. Recebemos visitas de alunos internacionais, agora recebemos alunos na área de serviço social do Egito, da Suécia, do Uganda, isto foi neste mês ou no mês passado. Recebemos também uma enfermeira da Dinamarca que também trabalha na área de trabalho sexual e também já utilizámos o nosso espaço para outras situações, por exemplo, exposições com quadros, com que os nossos utentes também participaram. Também temos alguns estágios, já tivemos um estágio de uma aluna de serviço social e temos, esta parte é importante também, cada vez mais pedidos de estágios de curta duração de médicos, principalmente médicos de medicina geral e familiar. Nós gostamos porque há cada vez mais interesse e aqui há uma porta para nós sensibilizarmos os cuidados de saúde primários para estarem mais preparados e mais sensíveis para estas situações.
Estes estágios dos médicos de medicina geral e familiar começou as solicitações em maio de 2021. Até agora já tivemos 12 estágios concluídos, 2 deles estão a decorrer e ainda há pessoas a aguardar pela sua oportunidade do estágio. Em relação à formação, à investigação, peço desculpa, participamos na rede de rastreio comunitária, já tivemos teses de mestrado na área de enfermeiros, por exemplo, na área da vacinação da hepatite B, da saúde trans, já tivemos também um trabalho de tese de mestrado na área da tuberculose. Como o Júlio falou, algumas investigações como o Sextra, de pessoas que fazem trabalho sexual com vertente digital, o estigma, que também é para avaliar a discriminação e o estigma de pessoas que vivem com VIH. Também participámos num estudo relacionado com Covid e outras participações pontuais. Em relação a conferências, temos ao longo destes 5 anos feito vários pósteres e participado em algumas conferências. Agora, recentemente, participámos com uma comunicação oral nas Fast Track Cities, a falar sobre o trabalho do Gato Intendente. Em relação à formação, às vezes fazemos formação interna dentro do GAT. Também, como falámos na pandemia, muitas pessoas tinham dificuldade a fazer as hormonas injetáveis. Nós associámos a uma organização que é Transmissão e fizemos uma formação sobre a autoadministração de injetáveis, porque às vezes as pessoas estavam a autoadministrar de forma incorreta ou com alguns riscos. Recebemos agora recentemente o convite do Dr. Filipe Azevedo ao abrigo da Campanha Nacional de Prevenção do Suicídio, que também fez uma formação grátis. Também falámos em podcasts, que parecendo que não acaba por ser comunicação para o exterior e damos alguma formação. E na área da tuberculose, acho que é um ponto que podemos melhorar e estamos a preparar uma formação para melhorarmos agora e detectarmos cada vez mais situações de tuberculose. Para terminar, nós constituímos agora um grupo dentro da equipa do Gato Intendente, um grupo de trabalho de saúde trans. Isto porquê? Porque identificamos algumas necessidades, como falámos, a administração do silicone industrial, que tem algumas implicações para depois pós-tratamentos, e a verdade é que nós ainda não temos todas as respostas, estamos a procurá-las. Também acompanhamento na terapia hormonal, há pessoas que fazem terapia hormonal sem acompanhamento e querem esta ajuda. Então, o que é que nós fazemos? Fazemos uma triagem com médicos que têm formação em sexologia para consultas de sexologia, onde podem fazer este acompanhamento. Já falámos também com colegas da Dean Street, uma clínica em Inglaterra que também trabalha nesta área e ajudamos-nos mutuamente, e agora constituímos este grupo de trabalho para fazer um levantamento das necessidades, um levantamento das respostas que já existem e, eventualmente, proporem algumas atividades ao GAT. Este foi o breve resumo. Obrigada, Sofia. Efetivamente é bastante coisa, não é? Então, dando seguimento, é com o espírito em festa que hoje o Gato Intendente recebe um prêmio, e o prêmio Aproxima-te. E eu peço a presença aqui na frente da Nilza Almeida, representante do Plano Aproxima. Antes de mais, bom dia a todos e todas. Não vou ocupar-vos muito tempo. Queria primeiro dar os parabéns ao GAT, e em especial ao Gato Intendente, pelos 5 anos, e também agradecer o convite que nos fizeram, porque acabou por ser uma feliz coincidência, porque nós já tínhamos em vista fazer a entrega do prémio Aproxima-te, e houve aqui esta conjugação feliz de fatores e ficamos muito contentes pelo convite. Vou primeiro começar por dizer que o Plano Aproxima é um departamento de responsabilidade social do classificado X, que de forma mais ou menos inovadora, porque não é muito comum existir este tipo de projetos, quis de alguma forma contribuir para a qualidade de vida das pessoas que fazem trabalho sexual.
e também contribuir para a melhoria e contribuir para a qualidade dos serviços das entidades que já estão no terreno e que são imensas e com as quais temos parcerias e temos vindo a continuar a firmar parcerias. Fomos criados em 2020, de raiz, e em 2021 houve então este projeto de implementar o Prémio Aproxima-te. A primeira edição foi em 2021, com o nome Prémio Aproxima-te Boas Práticas no Trabalho Sexual, com o intuito de mostrar que realmente há muitas equipas que já estão no terreno e que prestam serviços de qualidade. O GAT, entendendo como foi mostrado e muito bem, quase que checa foi engraçado ver, porque checa todas os pontos que nós definimos como metodologia de avaliação para o prémio. Claro que nos inspiramos nas entidades de relevo que definem o que são as boas práticas, e o GAT Intendente checa todas, desde a educação de pares, ao rastreio, à disponibilização da PrEP, aos serviços sociais. Portanto, sem dúvida, corrobora este primeiro prémio na perfeição. Esperamos que seja um bom contributo para continuarem a prestar serviços de qualidade e pronto, não me vou alongar muito mais. Vou então chamar a Gabriela Oliveira, que é técnica comunitária de saúde do GAT, para receber o prémio. Não é por ser nosso, mas é muito bonito. É lindo, é pesado. Eu se calhar mantenho aqui. Segura. Sim, é pesado, vês? Um pouquinho. E ele está... Ele está ao contrário, não vai parecer. Ele é pesado. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Não está podendo abraçar, mas sinta-se abraçada. Obrigada. Obrigada pelo convite. Bom dia, bom dia. Eu sou a Gabriela Oliveira, realizo o trabalho como técnica de comunitária em saúde no GAT Intendente e... ok, para a câmera. E gostaria de agradecer, primeiramente, pelo prêmio Aproxima-te, que é muito importante para a gente do GAT Intendente, esse prêmio. E também gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, falando com vocês e também dizendo um pouco dessa nossa trajetória ao longo desses anos. Eu estou no GAT Intendente há 6 meses e, para mim, tem sido incrível essa troca de experiência com essas pessoas, ainda mais para a minha comunidade, que, infelizmente, hoje em dia é muito negligenciada e muito desmerecida no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho. E poder ocupar esse espaço e mostrar para as pessoas que a gente é capaz é muito importante. E obrigada por todos estarem aqui novamente. E também gostaria de convidar a todos, para quem não conhece também, eu sou presidente e uma das idealizadoras da Casa T Lisboa, o primeiro centro de acolhimento e autonomização e sociabilização transvestigênero, que a gente dá um apoio e suporte para as pessoas trans e da comunidade LGBTQIAP+, imigrantes, nas situações de discriminação, de preconceito e de abandono também. Então, obrigada a todos. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Nilza. Para nós ter a voz da comunidade, que a gente acompanha diariamente, hoje aqui conosco, é super importante. Eu queria pedir, então, a maneira que a gente encontrou dessa voz estar aqui conosco é um áudio de uma pessoa autêntica que a gente acompanha.
GAT Intendente, para mim, é uma ótima referência de centro de base comunitária que não exclui populações vulneráveis. Eu, como sendo um homem queer, imigrante, brasileiro racializado, vivendo em Lisboa, queria agradecer ao centro por facilitar o acesso à saúde da população. Para a gente caminhar para o final, gostaria, em nome da equipe do GAT Intendente, agradecer todas as pessoas aqui presentes no auditório, as pessoas que nos acompanharam também pela plataforma digital. Queria agradecer novamente a Câmara Municipal de Lisboa e o Centro de Informação Urbano de Lisboa, e também queria convidar a Graça Freitas para dizer breves palavras, por favor. Bom dia a todos e a todas. Tenho que ir para ali ou posso ser aqui? Pode ser aqui. Onde mandarem eu vou. Ali na ponta para a senhora. Então, bem, estou sozinha, vou tirar a máscara. Bom dia a todos e a todas. Obrigada, Luís Mendão, que é com cada partida que ele me prega. Mas, de qualquer maneira, é com muito gosto que eu aqui estou hoje. Fiz tudo para aqui estar, tenho que vos dizer, e é das poucas exceções que eu consigo manter nestes dias conturbados em que estou. E a primeira coisa que eu queria dizer é uma palavra de agradecimento profundo ao GAT geral, na generalidade, e de certa forma a todos os ativistas em Portugal e em todo o mundo que desde o início da década de 80 tanto fizeram para que os problemas ligados ao VIH-Sida em diversas populações não fossem esquecidos. E, portanto, eu aqui queria um profundo agradecimento aos movimentos da sociedade civil que, com os seus ativistas, ininterruptamente, anos atrás de anos, e já vão 4 décadas de luta, têm mantido acesa este papel que tão bem dito aqui foi, que é complementar ao dos serviços de saúde, e quero aqui dar os meus sinceros parabéns, Luís Mendão. Depois, aqui concretamente em relação ao GAT do Intendente, acho que não podia estar melhor entregue. Ouvimos aqui um grande entusiasmo de todas as pessoas que participaram e foi dito aqui, por si, 3 palavras que eu acho que resumem muito do que será o GAT do Intendente. Portanto, o preconceito, o abandono, a discriminação, portanto, todas estas coisas que não se pretende, não se quer e que eu estou certa que estão a fazer. Eu que vou fazer uma confidência, a aproximar da idade da reforma, estou a pensar seriamente em, depois de não fazer nada durante uns tempos, que é a minha maior aspiração, de procurar um emprego. E hoje fiquei bastante entusiasmada e pensei, bem, é um sítio a reter e a dar um contributo, se for caso, para isso. Mas, de qualquer maneira, muitos parabéns a todos os ativistas que têm mantido aberto este trabalho comunitário meritório e que complementa, de facto, tudo o que a sociedade tem que fazer pela sociedade, uns pelos outros. Muito obrigada.